Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula de hoje nós iremos fazer uma grande revisão, uma revisão geral a respeito dos principais conteúdos que nós estudamos ao longo desse ano, tá certo? Então é aquela nossa aula de despedida e então nós vamos estar realizando essa revisão junto com vocês. Portanto, o nosso objetivo de aprendizagem de hoje é justamente revisar os principais conteúdos que foram vivenciados ao longo desse ano escolar, tá certo? Portanto, vai ser um aulão de revisão geral. A primeira situação que nós vamos estar comentando aqui com vocês é a respeito da higiene pessoal. Tenho certeza que vocês lembram que ao longo desse ano nós demos uma aula falando um pouco a respeito dos principais hábitos de higiene pessoal que nós devemos ter diariamente, tá certo? Como tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, tá certo? Pentear os cabelos, são todos hábitos, que a gente precisa ter rotineiramente, diariamente, tá certo? Esses são alguns exemplos. E para você aí de casa, o que viria a ser higiene pessoal? Tenho certeza que vocês vão relembrar que higiene pessoal é um conjunto de cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo e, consequentemente, com a nossa saúde. Afinal, se a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa saúde, tá certo? E esses hábitos, eles viram rotina diária, e nos ajudam na prevenção de doenças. Tá certo? À medida que a gente tem esses hábitos de higiene pessoal, consequentemente aí a gente vai estar evitando inúmeros tipos de doenças que poderiam nos acometer caso a gente não higienizasse o nosso corpo, tá certo? E que objetos, professor, a gente pode utilizar para nos ajudar a cuidar do nosso corpo? Existem vários, a escova para pentear os cabelos, a pasta de dente, a escova de dente, para escovarmos os nossos dentes. Uma das primeiras coisas que a gente faz logo cedinho ao acordar é lavar o rosto, escovar os dentes, e também após as refeições, a gente também precisa fazer isso, porque quando a gente se alimenta, restos de comida acabam ficando entre os nossos dentes. Então, para a gente poder fazer uma higienização correta, existe aí o creme dental, a escova e também o fio dental, que vai estar ajudando a fazer aquela limpeza ainda maior nos nossos dentes, tá certo? O papel higiênico, o chuveiro, para tomar aquele banho, tá certo? Shampoo, sabonete, desodorante, são todos objetos, que a gente vai estar utilizando para fazer aí a nossa higiene pessoal, tá certo? Falando agora de um outro assunto que também estudamos ao longo desse ano, que foi a respeito da alimentação saudável, tá certo? Além de termos hábitos de higiene pessoal que vão estar ajudando na nossa saúde, para a nossa saúde, a alimentação saudável também vai contribuir muito para a saúde do nosso organismo, tá certo? E aí a gente tem que ter, como a própria imagem mostra, uma alimentação balanceada, tá certo? A gente não pode ter toda a nossa alimentação diária baseada num único tipo de alimento, mas a gente tem que ter essa alimentação bem balanceada, bem diversificada, para que a gente possa estar ajudando aí o nosso corpo, o nosso organismo, tá certo? E aí eu faço a seguinte pergunta: que tipos de alimentos devemos comer? Que tipos de alimentos? A primeira coisa que vem na mente da gente é comer aquele hambúrguer saboroso, não é isso? Ou muitas outras pessoas comer apenas aquela salada. E o que a gente deve entender é que a nossa alimentação, o nosso prato, ele deve ser bem diversificado. A gente observa aí à esquerda, da nossa imagem, um prato que tem coisas, situações aí de comidas que não são tão saudáveis, e à nossa direita, da imagem, um prato aí sim, que vai ter ali todos os nutrientes necessários, na nossa alimentação. Vai ter ali o feijão, o arroz, que é fonte de carboidrato, vai ter ali uma carnezinha, que é fonte de proteína, tá certo? Vai ter ali as verduras, que vão nos fornecer alguns
algumas vitaminas, tá certo? Então, a gente observa que esse prato da direita seria assim um almoço, uma das alimentações ideais para a gente estar consumindo ao longo do nosso dia, né? À medida que do outro lado a gente vai ver, né, um prato com bastante frituras, né, e outros tipos de alimentos que não que a gente não possa comer, mas não deve ser o nosso prato principal, tá certo? E a gente deve, né, ter um maior cuidado na quantidade, nas porções desse tipo de alimento aí que a gente vai estar consumindo, tá certo? Para a gente, né, ter uma alimentação aí adequada e uma saúde igualmente adequada. Porque o que é que isso vai influenciar, professor? Isso vai influenciar no nosso peso, né? Se a gente não tiver cuidado, se a gente não se alimentar com alimentos saudáveis, consequentemente a gente vai engordar e também a gente vai ter outros tipos de problemas de saúde, tá certo? E isso também vai estar associado com um hábito de sedentarismo. E o que viria a ser, professor, hábito de sedentarismo? É aquelas pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física. Ou seja, crianças que não gostam de brincar com brincadeiras que movimentam o corpo. Só querem ficar na frente segurando o celular para brincar jogando, ou num videogame, ou assistindo televisão. E não querem brincar de pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras que coloquem o nosso organismo, o nosso corpo para se movimentar, porque isso aí vai fazer com que a nossa saúde ela fique, olha, perfeitamente, né, em dia, tá certo? Então a gente precisamos ter bastante cuidado com esses hábitos, né, sedentários, que é a gente ficar ali sentado, né, não movimentando tanto o nosso corpo, tá certo? Isso aí, como eu falei para vocês, é o sedentarismo. Também, além de cuidar da nossa higiene pessoal, além de cuidar da nossa alimentação, a gente também precisa cuidar da nossa mente. A gente precisa estar com a nossa mente em ordem, tá certo? Para a gente poder aprender, estudar e se desenvolver, tá certo? Também é preciso cuidar da nossa mente. Às vezes a gente pode sentir meio para baixo, triste, cabisbaixo, chateado, com certa frequência, tá certo? E a gente precisa ter cuidado que quando a gente tiver dessa forma, a gente precisa procurar ajuda, tá certo? Falar com o teu professor, com a tua professora, com o papai, com a mamãe, para que eles possam procurar os profissionais mais capacitados para que a gente possa estar com a saúde da nossa mente em dia. A gente já falou aqui nessa nossa aula de revisão de higiene pessoal, a gente já falou de alimentação saudável e também a gente precisa cuidar da nossa mente, tá certo? E se você precisar de ajuda, recorra às pessoas que podem te ajudar, que é o teu professor, a tua professora, ou os profissionais lá da escola que você estuda, ou também na sua casa, o seu pai, sua mãe, os seus parentes, tá certo? Essas pessoas vão estar aí te dando todo o suporte, todo o apoio para que você possa superar esse momento talvez triste que você esteja passando. Devemos cuidar do nosso bem-estar, a nossa vida inteira, tá certo? Então existem alguns hábitos, gente, que a gente tem que ter. A gente precisa dormir corretamente, no mínimo 8 horas diariamente, tá certo? Ou seja, se a gente não dorme bem à noite, consequentemente no dia seguinte a gente vai estar mal-humorado, vai estar estressado. Portanto, vamos ter atenção à hora de dormir, tá certo? Não dormir muito tarde, principalmente as crianças que estudam logo cedo, para que a gente possa ter esse sono correto, né? Brincar bastante com os amigos, ter essa vida social, né, ativa. A gente sabe que a gente passou por um momento difícil de pandemia, né, onde a gente precisou ficar mais recluso em casa, mas graças a Deus, aos poucos as coisas estão entrando dentro da normalidade, então a gente precisa voltar a ter esse convívio social com os nossos coleguinhas, né, através de uma brincadeira, e isso vai nos ajudar a colocar nossa autoestima lá para cima, né? E falar tudo que estiver nos incomodando, a gente falar ali para a pessoa de confiança nossa, que é o nosso pai, a nossa mãe, ou ali o nosso professor, a nossa professora que a gente convive diariamente, tá certo? O tempo, ele passa muito rápido, né? No instalar de dedos, o ano passou mais um ano. E o que vai ficar na nossa memória são o quê?
são as boas lembranças, são as recordações daquilo que a gente viveu. E essas lembranças, essas recordações estão associadas com o tempo, com a passagem de tempo, tá certo? Que foi mais um assunto, mais um conteúdo que a gente também estudou, tá certo? Ao longo desse ano, que foi a passagem do tempo. A gente sabe que a gente marca o tempo, né? Existem vários instrumentos que a gente utiliza para marcar o tempo. O principal deles que a gente usa, né, diariamente é o relógio. O relógio a gente consegue observar através dele as horas, os minutos, os segundos. A gente também usa muito o calendário, né? O calendário para a gente ver os dias dos meses, né? Os dias da semana, os meses do ano, né? Todos esses são instrumentos que a gente vai poder estar utilizando para acompanhar a passagem do tempo, né? E a partir dessa passagem do tempo a gente vai observando as fases da nossa vida, de quando a gente era bebê, quando a gente era criança, né? Passando ali pela adolescência até a vida adulta e chegando na velhice, tá certo? Essa linha do tempo aí. A gente pode até observar através do nosso papai, da nossa mamãe, do nosso avô, da nossa avó, a gente consegue ver nitidamente que existe aí essa linha do tempo, tá certo? Então, observem que nessa nossa aula de hoje, a gente revisou alguns conteúdos, não todos, porque aí não daria tempo da gente abarcar todos os conteúdos que a gente estudou, né, ao longo desse ano, mas nós falamos um pouquinho a respeito, né, dos principais hábitos de higiene pessoal que a gente precisa ter diariamente, como escovar os dentes, tomar banho com frequência, tá certo? Passar o fio dental ali nos dentes para tirar restos de alimentos, são alguns hábitos de higiene que a gente precisa ter. E por que, professor, eu ter esses hábitos de higiene? Porque isso vai influenciar diretamente na nossa saúde. Se a gente não tiver uma higiene adequada, consequentemente a gente vai ter algum problema de saúde, tá certo? A gente também falou aqui ao longo da nossa aula a respeito de que a gente não pode também ter uma vida sedentária. A gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer brincadeiras, ter brincadeiras que coloquem o nosso corpo para se movimentar e não ficar apenas ali no celular, mexendo no celular ou jogando videogame, que são, né, que não que sejam brincadeiras chatas, que você pode sim brincar desse tipo de brincadeira, mas também diversificar, né, para estar tendo até mesmo esse convívio social com seus coleguinhas e evitar aquele outro tipo de probleminha que a gente viu aqui ao longo da nossa aula, que é problema de ansiedade, de você estar triste, cabisbaixo. Esse convívio social com o teu colega ali da tua rua ou com os coleguinhas da sua sala de aula, eles vão te fortalecer, eles vão te ajudar, tá certo? Também falamos aqui na nossa aula de hoje a respeito sobre uma alimentação saudável, que é muito fundamental para a nossa saúde também. Então, eu sei que muitas vezes dá vontade da gente comer muita fritura, batata frita, coxinha, mas a gente também tem que ter ciência de que a gente precisa se alimentar, né, com o velho e bom feijão com arroz, com a carne, né? Ou seja, nos momentos daquela alimentação principal, como o café da manhã, almoço e a janta, a gente não pode estar substituindo essas alimentações principais por lanche, por outro tipo de alimento, como salgadinho, como coxinha, como batata frita. Não, a gente precisa, né, se alimentar corretamente ali nessas refeições e sim, ao longo do dia, a gente pode, né, nada impede que a gente possa comer uma batata frita, agora dentro, né, de uma quantidade ideal. A gente não pode exagerar, porque senão isso vai acabar prejudicando a nossa saúde, tá certo? Como um todo. E aí a gente não vai conseguir estudar bem, a gente não vai conseguir ter uma vida, né, saudável e conseguir desenvolver-se bem, tá certo? Portanto, muitas vezes, esses hábitos desregulados que a gente tem, como não se alimentar bem, não praticar atividade física e dormir, né, fora do horário, não dormir bem, não ter aquele sono adequado, isso tudo são fatores que vão estar influenciando diretamente no nosso aprendizado. E eu tenho certeza que todos vocês aí em casa querem aprender bem, né, para passar de ano, para ir para o próximo ano com todas as habilidades construídas, né,
tanto de ciências, quanto também das outras matérias, das outras disciplinas. Então, para que isso aconteça, a gente precisa seguir à risca todas essas dicas, né, desses conteúdos importantíssimos dentro das ciências que eu passei aqui para vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante das nossas aulas que nós tivemos ao longo desse ano, que essa revisão de hoje, ela tenha sido, né, para resgatar ali, para vocês relembrarem, né, vários conceitos de ciências que a gente teve, né, e então confirmarem que é muito interessante, é muito legal estudar ciências da natureza, né? E aí, muito em breve a gente vai se encontrar aí e então vamos poder estar compartilhando de todo esse conhecimento que nós construímos ao longo desse ano, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais, gente. Tchau, tchau.